A questão é, o homem foi chamado para uma coisa e a mulher foi chamada para outra. Agora, se um é maior do que o outro, é isso aí, depois de repente nós vamos discutir lá no céu com Deus. Entre nós aqui não dá para dizer que o homem é maior que a mulher, nem dá para dizer que ele é menor. Alguns mais radicais poderiam dizer que o homem veio primeiro, por isso ele é maior. Bom, tem um certo fundamento? Tem. Mas eu acho que é pouco para dizer que o homem é maior que a mulher. Eu acho que os dois são iguais, mas não iguais em função, não no chamado, iguais em importância. Mas a mulher hoje, ela quer o quê? Na sua grande maioria, lógico, inclusive as mulheres cristãs, que não conhecem bem a palavra, né? Ela quer ter os mesmos direitos, ela quer ter os mesmos deveres, ela quer ter as mesmas obrigações, ela quer ser igual ao homem. Então, igual, tudo bem, igual no sentido de dos dois serem importantes, tudo bem, até aí eu não tenho problema com isso. O problema é ser igual no sentido de querer competir com o homem, e aí fica a competição. Deus vai fazer dois igual para ficar um competindo com o outro? Não. Deus fez o homem, chamou o homem para uma coisa, a mulher para outra, por quê? Para não haver competição. Um não precisar de vencer o outro. Um não precisa vencer o outro, os dois podem chegar em primeiro, porque cada um está correndo uma corrida diferente. Presta atenção, os dois podem chegar em primeiro, mas a mulherada hoje cismou que tem que competir com o homem, tem que chegar ou na frente ou junto com ele, meu Deus do céu. Mas não estamos na mesma competição, entendeu? Não é assim que funciona. Vamos começar aqui, Gênesis 3, 16 a 19. Olha o que diz aqui. Bom, você sabe, né? O homem estava no jardim do Éden. O homem estava no jardim do Éden, sozinho, né? Sem mulher, né? E aí Deus fez uma auxiliadora para ele. Porque o homem precisava de uma companheira, de uma ajudadora. E, a princípio, era para tudo ser tudo certinho, né? Não ter problema, não ter dor, não ter sofrimento. Mas por causa do pecado do homem, então entrou o sofrimento, entrou a enfermidade, entrou uma porção de coisas, né? Por causa do pecado do homem. E aí o texto diz, o Gênesis 3, 16 a 19. E a mulher disse, multiplicarei, e a mulher disse, quer dizer, disse Deus, né? Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores dará à luz filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Bom, já logo de cara aqui já dá para perceber qual é o chamado da mulher, né? O chamado da mulher é ter filhos. Né? A mulher não pode trabalhar? O que é que o senhor acha disso? Eu não acho nada. Vamos ver aqui o que a Bíblia acha, né? Se a mulher pode trabalhar ou não. Então, se a mulher nasceu para trabalhar, a pergunta na verdade não é se ela pode, é se esse é o chamado dela. Para que ela foi chamada? Qual que é o chamado principal da mulher? Essa é a pergunta. Entendeu? Então a pergunta não é se pode. O homem pode cuidar de uma criança? A pergunta não é bem essa. Pode cuidar. Pode, eu creio que pode. Mas ele nasceu para isso, ele foi chamado para isso. Então a pergunta não é bem se pode. Então a mulher pode trabalhar? Não. Se pode, aí tem que ver, cada caso é um caso, tem que ver a situação. Mas a questão, ela nasceu para isso? Para trabalhar fora, para ser empresária, para... Não, ela não nasceu para isso. Ah, pastor, então não dá certo. Então, se você não concorda com a Bíblia, não dá para ser crente. Se nós somos crentes, ser cristão, irmãos, o que é ser cristão? Ser cristão é ser seguidor da palavra, ser seguidor de Cristo. Então, não dá para ser cristão e ser feminista, porque o feminismo, ele vai contra a palavra de Deus do início ao fim, em todos os princípios, ele vai contra. Então, não dá para ser cristão e ser feminista, não dá para ser cristão e ser homossexual, não dá para ser cristão e ser um monte de coisa aí que bate de frente com a palavra. Então aqui, no primeiro versículo, primeiro texto aqui já fica claro o chamado da mulher, né? Vai ter filhos e vai ter sofrimento, por causa do pecado vai ter sofrimento. Versículo 17.
Adão disse, veja bem que ele deu um chamado para um chamado para outro, uma ordem para um, uma ordem para outro. Ele já deixou claro aqui qual que seria, né, o principal chamado de um e do outro. Versículo 17, e Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, e em fadiga dela obterás o sustento durante os dias da tua vida. Aqui já ficou claro qual é o chamado do homem. Amém? Só nesses 2 versículos já ficou claro qual é o chamado da mulher e qual é o chamado do homem. Né? Versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, é interessante, nós vamos, né, ler depois alguns textos, né, que fala que o homem é o cabeça, e a mulher é a ajudadora, é a auxiliadora. Então, quando ele diz que a mulher às vezes pensa assim, nossa, mas o homem é o cabeça e que sorte que ele teve, né? Deus botar ele como cabeça, porque ele que vai ficar de boa como cabeça e eu vou ficar, tenho que me submeter, e ele vai ficar de boa, mandando só, entendeu? Irmão, e a Bíblia, né, mostra isso, se estas ordens foram por causa do pecado que o homem cometeu, foi um juízo de Deus, foi um castigo, né? Porque isso aqui, eu sei que as pessoas não gostam muito da palavra castigo, entendeu? Mas o pecado tem consequência, e consequência também pode ser chamada de castigo, entendeu? Eu sei que as pessoas não gostam muito dessa palavra, mas aí, por causa do pecado, eles multiplicarei sobre modo de sofrimento da tua gravidez. Espera aí, isso aqui foi uma espécie de castigo, uma espécie de... Então, se é um castigo para a mulher ter que ser submissa, irmãos, o castigo maior foi para o homem ser cabeça. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, se ser submissa é difícil, ser cabeça é mais difícil. Ser cabeça é mais difícil. Irmãos, até mesmo porque essa palavra, essa ordem que Deus deu para o homem, ela é totalmente impossível de ser cumprida. Entendeu? Porque ele falou para o homem que é para amar a esposa como Cristo amou a igreja. E esta ninguém vai conseguir cumprir na face da terra. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz pela igreja. E quem vai morrer na cruz por causa da sua esposa? Então, irmãos, não existe esse negócio de favorecimento e que esse está mais de boa e aquele ali ficou numa posição melhor. Não existe isso como pensam as feministas. Não existe isso. O que Deus tem em mente, né, é que tudo que nós fazemos tem consequência. O homem pecou e tem consequência. E cada um tem a consequência devida de acordo com aquilo que ela fez. E o chamado é para cada um também diferente, mais especificamente em relação ao homem e à mulher. O homem foi chamado, o homem é o cabeça da casa, o homem, a Bíblia diz bem claramente, é o cabeça da mulher, e o homem foi chamado para ser o supridor. O homem foi chamado para sustentar a mulher, para trazer o mantimento, para cuidar dela, para proteger, para guardar, para amar como Cristo amou a igreja. O homem foi chamado para isso, e a mulher foi chamada para quê? Para ser a sua ajudadora. Está bem escrito na Bíblia. Então, se Deus está bem claro na Bíblia que a mulher nasceu para ser ajudadora, Deus fez a mulher para ser ajudadora. Eu estava falando pela manhã, é o seguinte: a cristandade hoje em dia tem uma ideia que fazer o bem vai agradar a Deus. Eu sou crente, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer coisas boas. Bom, tudo bem, quanto a isso não tem problema, que você deva fazer coisas boas. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer coisas ruins. Mas, irmão,
ser cristão de verdade não é fazer coisas boas. Ser cristão é cumprir o chamado de Deus. E o chamado de Deus para o homem é que ele seja homem, macho o suficiente, entendeu? Para botar uma mulher dentro de casa e cuidar dela, e proteger, e dar vida. E se entrar um ladrão lá, enfrentar ele, nem que ele tenha 2 metros de altura, eu morro eu primeiro do que ela, mas ela não vai morrer. Ser macho, essa é a função do homem. É para isso que o homem foi chamado. Entendeu? E o homem só vai agradar a Deus, o homem só vai cumprir o propósito de Deus se ele cumprir essa missão. Não adianta ele ser bonzinho, não adianta ele fazer tudo que a mulher quer. Ele tem que fazer o que Deus quer e não o que a mulher. E o que Deus quer é que ele seja homem de verdade, entendeu? Que ele proteja a sua esposa, que ele proteja a sua família, que ele lute por ela, que ele dê a sua vida por ela, e que ele não deixe faltar o pão de cada dia em casa. Essa é a função do homem. E a mulher não pode trabalhar? Poder pode, contando que não atrapalhe aquela primeira missão dela, a missão principal, que é a missão de ser mãe. Então, fazer o bem, irmãos, não vale de nada. Os fariseus faziam o bem, faziam as coisas certas, mas não adiantava nada, porque não era o que Deus tinha mandado fazer. Então, citar um exemplo aqui, para não ser assim, para você de repente não ficar sem entender o que eu estou falando. Se eu, quando me converti, montasse uma casa para cuidar de velhinhos, ou de crianças, e cuidasse deles com muito amor, mas com muito amor mesmo, mas fizesse tudo, desse a vida por eles, eu estaria fazendo uma coisa ruim ou boa? Boa. Ninguém na face da terra, nem um louco, teria coragem de dizer que eu estaria fazendo uma coisa ruim. Estaria fazendo uma coisa boa. Mas espera aí, mas foi para isso que Deus me chamou? Eu tenho um chamado, eu tenho uma convicção que Deus me chamou para ser pastor. Amém? Então não é a questão de estar fazendo a coisa boa ou ruim. A questão é, você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Você está cumprindo o propósito de Deus? Então eu tinha restaurante, então eu contrato uma pessoa porque está faltando garçom. Está faltando garçom, e aí eu vou lá e contrato um cara, você vai trabalhar de garçom, e aí de repente eu chego de noite lá no trabalho, e aí como é que foi o dia de trabalho? Olha, trabalhei o dia inteiro. O que é que foi que você fez? Me mostra aí o que você fez hoje. Aí me leva lá, eu mostro os pratos, falou, olha aqui, ó, os pratos, talheres, está tudo limpinho, mais limpo, nunca nenhum ajudante de cozinha limpou tão bem limpinho assim. Falei, mas peraí, está limpo mesmo, você fez bem feito, você limpou direito, mas peraí, irmão, eu estava precisando de garçom, eu contratei você para trabalhar no salão. Então o que é que acontece? Pastor, aí você pode pensar assim, pastor, mas a gente não está ouvindo voz de Deus, como é que eu vou saber no que eu estou certo, no que eu estou errado? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo sempre a vontade de Deus? Então eu vou dar um exemplo aqui. Então eu contrato um pedreiro para construir a minha casa, um construtor para construir uma casa. Então, eu vou lá e falo para ele, olha, é 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, está aqui, o azulejo é esse aqui, aquilo ali eu quero assim. Então os princípios vão ser determinados claramente para ele. O restante, ele vai fazer. Eu não vou, ele fazer a casa do meu jeito não significa que cada vez que ele levantar a colher com massa, ele tem que perguntar para mim como é que vai bater aquela colherada de massa, entendeu? Mas os princípios, ele tem que estar seguindo, o resto, Deus vai trabalhando junto, você vai ajustando. Então o que acontece? Não significa que a mulher, para ser uma boa esposa, ela precisa de ser perfeita e que ela precisa de estar o tempo inteiro ouvindo vozes do Senhor, vai lá, vai para cá, e que a hora que ela for lavar os pratos, Senhor, o Senhor quer que eu lave os pratos agora ou depois? Não significa isso,
Entendeu? Porque isso é impossível, não é isso que é seguir o Senhor, mas é aquele princípio básico que Deus te chamou, que é ser preservada na missão de mãe, como nós vamos ler daqui a pouco na Bíblia, que a sua vida é para ser preservada na missão de mãe, aquilo ali tem que ser cumprido. A missão de mãe tem que ser o seu motivo principal para viver nessa terra. Vamos lá. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz filhos. Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Bom, a cristandade tem uma mania de dizer que Deus pode tudo, e que Deus não tem nada impossível para Deus. Tá bom. Tá bom. Num certo sentido isso é verdade, né? Para Deus não tem nada de impossível para Deus. Aí não vamos discutir isso. A questão é o seguinte, que Deus, no princípio das coisas, Ele já determinou determinadas coisas, e Ele não vai fazer diferente, porque Ele já determinou que seria assim. Então para Deus é impossível. Mas tem uma coisa que não é possível para Ele às vezes, é voltar atrás com a sua palavra assim, sem motivo, entendeu? Sem um motivo, voltar atrás com a sua palavra, porque Deus não volta atrás. Quando eu digo, aliás, Ele não volta nem com motivo e nem sem motivo, Ele volta atrás no sentido assim, olha, você pecou, você vai morrer, você vai ser destruído, e aí você se arrepende, totalmente, geme diante de Deus, aí Deus fala, não, você não vai morrer mais, vai viver mais, mas aí não é Deus que mudou, aí não é Deus que se arrependeu, aí é você que mudou, aí Ele voltou atrás, mas não é Ele que voltou atrás, está voltando, é a gente, porque Deus não muda, Deus não volta atrás com os princípios da sua palavra. Então você viu, que para Deus, não existe nada impossível, mas tudo que nós fazemos tem consequência, e por mais que Deus perdoe, nós nunca somos isentos das consequências. Prestou atenção, o pecado do homem, então o que eu estou querendo dizer com você, é o seguinte, se você cometeu muitos erros no casamento, e aí você um dia se converte, aí você se arrepende, Deus perdoa? Perdoa? Perdoa. Perdoa, e pode restaurar todas as coisas, entendeu? E pode restaurar todas as coisas. Mas esse restaurar, o que significa esse restaurar? Esse restaurar significa que o seu casamento vai ser fácil, igual aquele carinha que é filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, que sempre teve uma vida santa, que se preservou, que deu o primeiro beijo na moça, depois de casado com ela, e os dois ali, preparados, obedecerem tudo. Então Deus restaurou a sua vida. Casal, 40 anos de casado, fez tudo errado, se prostituiu, fez tudo errado, aí se converte, se arrepende de verdade, Deus vai restaurar a vida dele. Significa que a vida dele vai ser fácil, igual aquele casalzinho que foi direitinho desde o começo? Significa isso, irmão? Não. Se prepare para o sofrimento. Alguém que se converte, viveu na prostituição, viveu na coisa, e tomar uma posição e se converter de verdade, ainda pode ter uma vida digna, Deus restaura, mas se prepare para o sofrimento, se prepare, entendeu? Porque não tem jeito, o pecado tem consequência. Vamos lá, seguindo adiante, 1 Timóteo 2,15, olha o que diz o texto: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Quer dizer, a mulher ter filhos não é cumprir a sua missão de mãe. Tem mulheres que teve um monte de filho, mas não cumpriu a missão de mãe. Por quê? Cumprir a missão de mãe é ter filhos e dar prioridade, viver
em função desses filhos. Abaixo de Deus é o marido e os filhos, é viver em função desse chamado, trabalhar em função desse chamado, viver para eles, não, e permanecer. Aqui o texto diz: todavia será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor, santificação com bom senso. Quer dizer, ela tem que viver uma vida santa, viver em amor, para cumprir com o objetivo de cumprir direito essa missão de mãe. Porque uma pessoa pode ter 200 filhos, uma mulher pode ter 200, ela não pode, mas pode ter uns 10, 12, tem umas que tem 20 aí, entendeu? Mas, e não ter cumprido a missão de mãe. Cumprir a missão de mãe não é botar um monte de filho no mundo, né? Mas é criar esses filhos de acordo com a palavra de Deus, pelo menos empenhar a sua vida para isso, ainda que ela não consiga fazer tudo com perfeição, mas ela viver em função disso. Isso é ser preservada na missão de mãe. Então, uma mulher, a gente se referindo a trabalho, se a mulher tem filhos, e aí o marido está ganhando meio pouco, preciso trabalhar para ajudar ele. Aí ela vai trabalhar para ajudar o marido, mas tem 2 crianças. Não, mas minha prioridade é as crianças. E entendi que eu nasci para ser mãe. Minha prioridade é as crianças. Então o que tem? Ela pede a Deus uma estratégia e ela trabalha em casa. Ela trabalha em casa porque a prioridade dela é os filhos. Então, principalmente enquanto as crianças estiverem dormindo, ela vai lá e trabalha. E consegue fabricar alguma coisa ali, eu não estou dizendo que esta é a única maneira, estou citando um exemplo. Então, ela percebe que dá para ela dar uma ajuda ao marido sem negligenciar com a sua missão de mãe. Então, aí beleza. Agora, a partir do momento que tem que deixar a criança na creche para poder ir trabalhar, não. Aí eu me recuso. Entendeu? Aí ela está cumprindo a missão de mãe. A partir do momento que largou a criança na creche para ir trabalhar, acabou a missão de mãe ali. Já zerou ali. Entendeu? Porque ela já não deu mais prioridade ao filho. Então o que acontece? Tem pais, mães que amam os filhos. Ama. Mas aí o que acontece? Que ele faz? Não conhece a Bíblia. E aí o que ele faz? Vai trabalhar para ganhar dinheiro, para dar uma vida boa para os filhos. Prestou atenção? Como que amor só sem sabedoria não adianta? Irmãos, maior riqueza que você pode dar para o seu filho não é dinheiro, até mesmo porque dinheiro, se der para ele, ele perde se você não ensinar ele a cuidar do dinheiro. Ele joga tudo fora e vai perder tudo, entendeu? O dinheiro, de repente, pode ser até uma maldição na vida dele, porque você vai se corromper, porque ele não sabe o custo do dinheiro, ganhou fácil. Então, eu não estou dizendo que é errado dar dinheiro, contanto que deixar alguma coisa. A Bíblia diz que aqueles que são servos de Deus mesmo, deixam herança para os filhos. Eu não estou dizendo que não pode deixar as coisas, pelo contrário, eu dei bastante coisa para meus filhos, entendeu? Pelo contrário, a gente tem que abençoar os filhos, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: tem coisa muito mais importante para nós dar para os nossos filhos do que coisas materiais. Entendeu? Porque se nós dermos um amor verdadeiro, um ensinamento da palavra, treinarmos nosso filho para ser um homem de verdade, para ele cuidar da esposa dele, dar vida por ela, as coisas, o restante vai vir, ele vai conseguir. A maior riqueza, eu cheguei a esta conclusão, a maior riqueza que nós podemos dar para os nossos filhos, a maior herança que nós podemos dar para eles, é uma boa educação, mas educação na palavra, não é educação das escolas de hoje não, é educação na palavra de Deus. Essa é a maior riqueza que nós podemos dar para eles. Eles vão ser felizes, ainda que você não consiga deixar nenhum tostão. Se puder dar algumas coisas materiais também, dê também. Porque se eles forem educados na palavra, eles não vão jogar fora as coisas materiais que você deu. Pode dar também, entendeu? Mas ainda que você não consiga dar nada de material para ele, se der a educação, uma verdadeira educação na palavra, ele vai ser feliz eternamente. Vai ser feliz, pobre ou rico, ele vai ser feliz. E o que você quer? Não é a felicidade do seu filho? Então, a Bíblia diz que a mulher nasceu e ela é para ser preservada na missão de mãe. Esta é a função principal dela. Não significa que ela não possa fazer outras coisas.
Eu fui separado para ser pastor, consagrado e separado. Essa é a minha função principal. Não significa que eu não posso fazer outras coisas, contanto que não atrapalhe o meu trabalho aqui. Qualquer coisa que eu for fazer, que põe em jogo, pode trazer algum prejuízo para o meu trabalho da igreja, eu já estou abrindo mão da minha missão de pastor. Correto? A missão de mãe é a mesma coisa. É a mesma coisa. Pastor, mas isso aí é um ensino louco, ele é muito doido, isso aí, a nossa realidade hoje, o mundo gira em torno de está tudo muito diferente, está tudo muito moderno, está tudo muito mudado, isso aí é loucura, isso que você está falando. O que eu posso fazer? É loucura ou não é loucura? É a palavra de Deus, ou a gente é crente ou não é. Crente é quem se esforça para seguir a palavra de Deus. Se você quer vir para a igreja, mas não quer seguir a palavra de Deus, então você está perdendo seu tempo. Se eu não pregasse esse tipo de pregação que é dura de engolir, isso aqui estaria cheio agora, entendeu? Mas eu decidi pregar a palavra de Deus, independente se vai encher ou não vai. Eu decidi ser fiel à palavra, eu decidi pregar o que está escrito na Bíblia. Mas o que está escrito na Bíblia está indo contra tudo que se ouve por aí no mundo e até mesmo dentro da igreja, muitas igrejas. Está tudo diferente. Mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Efésios 5:29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Isso aqui ele está falando para o homem. Como também Cristo o faz com a igreja. Assim como Cristo alimenta a igreja, cuida da igreja, o homem tem que alimentar a mulher. Agora, é lógico que tem situações que a gente precisa ter uma certa cautela. Eu entendo assim que casais que são assim, meio novos, eu entendo que ele tem que tentar cumprir isso aqui na íntegra, porque isso aqui é palavra de Deus, e sem muito rodeio. Ele tem que ter pelo menos esse desejo. Agora, existe casos, por exemplo, pessoas que precisam ter uma certa cautela. Uma cautela no sentido de quê? Eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo, não tem nada a ver com casamento, mas é um exemplo de que muitas vezes a gente tem que ter cautela, porque para você fazer uma coisa certa aqui, você pode fazer um estrago ali na frente. Entendeu? Você pode salvar um aqui e matar 10 ali na frente. Então aí precisa ter uma certa cautela. Quando me converti, presta bem atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Quando me converti, eu tinha mais ou menos 40 funcionários. Eu tinha 2 restaurantes, uma média de 20 funcionários cada um. Tinha uns 40 funcionários. E na minha empresa funcionava mais ou menos o seguinte, os concorrentes, o povo, mais ou menos quase que todo mundo trabalhava desse jeito. Funcionava mais ou menos assim. A gente não comprava as coisas no supermercado. Comerciante forte não compra as coisas assim, compra as coisas de caminhão, de coisa, de quantidade, vem de vendedores, caminhão vem, descarrega, entendeu? Então, o que acontece? A gente comprava as coisas e o vendedor passava uma semana, 10, 15 dias depois para pegar o cheque. Mas o cheque ainda ia ser dado predatado, muitas vezes para 30, 40, 50 dias. Resumindo, a gente tinha uma dívida ali de giro, vamos dizer assim, que era gigantesca. Se eu dissesse, vou fechar o restaurante hoje, tem uns 40 dias mais ou menos de movimento. Quanto que vende 2 restaurantes com uns 40 funcionários? Não faço a mínima ideia, talvez 2 milhões no mês. 1 milhão cada um, talvez, não faço a mínima ideia, mas vamos chutar aqui. 2 milhões vende. Bom, se vendeu 2, gastou quase 1 milhão de mercadoria. 40 dias, tem 40 dias para pagar, você paga meio que atrasado. Se eu fechar hoje, vai passar 40 dias vindo contas. Vai dar perto de 1 milhão. Então é só para você ter uma ideia. Então, quando eu me converti, vê como tem coisas que você tem que ter cautela. Então, quando eu me converti, eu já percebi no dia, eu falei, eu vou ser pastor.
No dia que eu me converti, eu já sabia que eu ia ser pastor, eu já sabia que vender bebida alcoólica era errado, você entendeu? E aí agora eu falei, como que eu vou fazer? Vou baixar a porta? Não. Mas você ia pensar, se eu baixar a porta aqui, eu vou falir, eu não vou pagar funcionário nenhum, vou ficar devendo esses funcionários tudo, e aí que não vai ter jeito de ser pastor. E um pastor devendo todo mundo? Prestou atenção como tem coisa que você tem que ter cautela? Então, às vezes o casal tem, citando um exemplo que sempre me vem à mente, um casal já tinha quase 40 anos de casado, e a mulher parece que administrava as coisas um pouquinho melhor, e na cabeça dela ela não mandava muito no marido, ela só estava ajudando, mas no fundo é ela que mandava, que ela acabava governando o negócio. Mas o marido não achava ruim. Eles estavam felizes, e o marido estava bem, estava feliz. Falei, vai com calma com esse negócio aí. Muda tudo, de uma hora para outra. Agora é o homem que vai mandar, é o homem que vai administrar. O homem não está acostumado, já está com 65 anos de idade, já está velho. Irmão, tem coisa que tem que ter cautela ou não tem? Tem. Entendeu? Tem coisa que tem que ter cautela. Eu não estou dizendo que as coisas erradas, tem coisa errada que você tem que deixar errado. Eu estou dizendo que tem coisa que você tem que ter cautela. Tem coisas que você tem que ter cuidado. De repente, coisas que não são pecaminosas, né? É só um erro ali às vezes, dependendo da idade, dependendo da situação, melhor deixar assim mesmo, porque vai tentar consertar às vezes, não vai conseguir e vai só piorar as coisas, né? Mas isso é uma exceção, isso não é a regra, né? A regra, né, é o homem, é a gente tentar seguir o que está na Bíblia, arrisca, porque isso vai ser bom para a gente, isso vai nos dar conforto, um dia vai ser bom para a gente. Então vamos lá. Então, todavia será preservada através da missão de mãe, e se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Não, estou no outro texto, né? Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por que ele diz que ninguém odiou a sua própria carne? Porque o marido e a mulher são uma só carne, porque os dois têm praticamente uma vida só. Por que a mulher é auxiliadora do homem? Porque os dois são uma só carne. Não tem que cada um viver uma vida e o outro viver uma outra. Parece que é uma vida só para os dois viver juntos. Por isso que é uma só carne. Não é você vive a sua vida e o outro vive a dele. Que nem, tem casais que tem a conta no banco é separada, entendeu? E tem também a privacidade, né? O marido não pode de jeito nenhum, né, olhar lá no Zap, olhar a conta, porque vai acabar com a minha privacidade, né? Irmãos, privacidade, marido e mulher? Marido e mulher é uma só carne, não tem segredo, não existe negócio de privacidade, entendeu? Eu acho até que, tem um Zap, eu acho até que o Zap, de repente, pode ser um Zap só para os dois, ou se tiver cada um tem um, cada um tem que ter acesso ao outro, o Zap, irmãos, o meu tablet fica lá em casa, e o que eu converso com as irmãs aqui, a minha mulher, ela pode ligar aqui, pode abrir, pode olhar tudo, não tem problema. Não tem segredo, não tem. Não, eu tenho o Zap aqui, eu converso com os irmãos, converso com as irmãs, e aí a mulher vai olhar, que isso? Tira a minha privacidade? Irmãos, brincadeira, né? Isso não é coisa de crente não. Isso não é coisa de crente, não dá para ser crente assim não. Entendeu? Isso aí é um absurdo. Então, marido e mulher é uma só carne, entendeu? Se tudo que, sabe, se quebrar a cama, irmão, é os dois que se machucam. Entendeu? Se quebrar a mesa, é os dois que se machucam, porque a cama é a mesma para os dois, a mesa também é a mesma. Se quebrar a televisão, é os dois que vai ficar sem televisão, é a mesma para os dois. Tudo é a mesma. Então é uma só carne. Se faltar comida, vai faltar para os dois. Gênesis 2,18 diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha aqui, ó. Irmãos, Deus fala aqui que vai
fazer uma auxiliadora. O homem estava sozinho, ele fez uma mulher e chamou essa de auxiliadora. E você ainda diz que a mulher não tem que ser igual ao marido, né? Porque tem que ser igual a ele, porque você ainda acha isso? Mas está escrito aqui que fez a mulher para ser auxiliadora do homem. É para ajudar. Na verdade, o homem também ajuda a mulher. É para um ajudar o outro. Os dois não são adversários. Os dois é para ser parceiro, é para formar uma dupla. O feminismo hoje diz assim: mas eu vou me submeter a homem nenhum. Quando ela diz eu não vou me submeter a homem nenhum, as mulheres dizem, eu não vou me submeter a homem nenhum. Ela está se referindo, eu não vou submeter ao meu marido, porque os outros homens a submetem, porque submete ao patrão, submete ao professor, submete a tudo quanto é homem, por aí, menos ao marido. Tem jeito de viver nessa terra sem se submeter? Submete o técnico. Esses atletas, irmãos, submete o técnico ali à risca, porque senão não vai dar certo, o time não ganha, ela perde a vaga. E eu vejo esses atletas, olha, irmãos, eu tenho hora que eu olho para esses times, atleta, eu gosto de futebol, Corinthians perdeu hoje, vai perder de novo semana que vem, brincadeira, entendeu? Então é o seguinte, eu vejo assim, eu admiro, o povo não é crente, irmão, eles não são crente, e eles se submetem, irmãos, ali, e o cara se arrebenta para dar a bola para o outro fazer o gol, para o outro receber os aplausos. Crente não faz isso, cara. Crente não se arrebenta, ele não quebra a perna para o outro receber o aplauso. Mas por dinheiro, por fama, os caras fazem. Porque o outro que vai receber o aplauso, mas lá no fundinho ele também recebe o dele, entendeu? Para se manter como titular, os caras, cada humilhação, irmãos. Eu conheci muito crente, entendeu? Que dizia assim, eu sou sincero mesmo, quando eu quero falar, eu falo mesmo. Já viu crente assim? Sabe? Mas esses profissionais aí até falando de futebol, não é só o futebol, outros também, mas eu comecei no futebol, vamos falando de futebol, entendeu? Esses jogadores de futebol, irmãos, eles têm que pesar 300 vezes o que eles têm que falar, e aí dentro você falar uma coisinha fora do padrão, que eles são treinados pela psicóloga, desde lá das divisões de base, você falar uma coisinha assim fora, ele já arruinou a carreira dele, irmão. Sabia disso? Vocês não sabem disso, mas eu sei, entendeu? E eu sei. Quem gosta de futebol, tem alguém que gosta aqui, o Anderson entende um pouco, sabe que é assim que funciona. O outro ali está rindo, acho que ele entende também, ele deve saber, né? É assim que funciona. Se ele dá uma entrevista um pouquinho fora, ele tá na roça, irmão. Está na roça. Então, o cara segura o orgulho, segura o desejo de fofoca, aí ele segura, para se manter ali como titular, para se manter. Irmãos, por dinheiro, por fama, os caras se humilham, mas às vezes a pessoa não quer se humilhar por Cristo, para ser salvo, para ir para a glória, meu Deus do céu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você converte, eu não sei, a gente só tem uma vida. E a gente morre um monte de vezes. Esse para mim é mistério, porque quando você se converte, irmão, você morreu. Mas tem um outro dia que você morre também, o dia que você casa, irmão. Você casou, você morreu, cara. Casou, morreu. Você não tem mais vida, cara. Você não tem mais vida. Porque a sua vida agora, você não pode mais fazer o que você quer. Você não pode mais viver do jeito que você quer. Você não pode mais ir para onde você quer. Você não pode mais, você entendeu? Você tem agora uma esposa, cara. E no caso das esposas, você tem um marido. Você morreu, você acabou de morrer. Você acabou de assinar o óbito quando você casa. Pastor, mas então o senhor está falando, do jeito que o senhor está falando, casamento é ruim. Irmãos, quando se morre é que se vive. O grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto. É quando se morre é que se vive. Quando se entende isso, casei e morri. Agora eu tenho que viver para minha esposa, agora eu tenho que viver para o meu marido.
por causa das irmãs. Mas o feminismo diz, não, mas eu tenho que lutar contra ele, pelos meus direitos. E esse feminismo atingiu muitas igrejas, irmãos. Não é só uma pessoa do mundo, não. Esse feminismo já entrou para dentro das igrejas evangélicas. Entendeu? Já entrou para dentro das igrejas evangélicas. Olha o que diz aqui. Eu falei do papel do homem e o papel da mulher. Agora eu vou falar da autoridade do homem e da autoridade da mulher. Gênesis 3,16. E a mulher disse, multiplicarei sob modo a tua gravidez, e meio a dores darás luz a filhos, teu desejo será contra ti, e ele te governará. Ele te governará. Está ruim, irmãos? Doeu essa aqui? Mas não pode doer. Tudo que Deus faz é bom, irmão. Se Deus falou que isso vai ser assim para você, esse é o que é o bom para você, irmão. Se Deus falou, Ele te governará. Senhor, Ele vai me governar? Oh, glória a Deus. O Senhor está falando que é assim que vai ser? O Senhor sabe todas as coisas. A gente acredita em Deus, que Ele é o melhor para nós, que seguir a ordem dEle é bom, então não dá para ser crente. Não, mas está escrito lá que Ele vai me governar, mas eu não vou aceitar isso, não. Quer dizer, as mulheres não falam isso assim declaradamente, mas lá no fundo é isso que fica a luta. Ele te governará. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Você já viu alguém ler isso aqui em alguma igreja? Se eu não lesse esse tipo de versículo aqui, essa igreja estaria lotada. Mas só que eu decidi ser fiel, eu decidi ensinar a Bíblia toda. E a maioria das igrejas por aí estão ensinando a Bíblia, não estou ensinando a Bíblia toda, estou ensinando parte da Bíblia. E quando você diz meia verdade, você está mentindo, porque a verdade é a verdade, meia verdade é meia verdade. Quando você escolhe só a parte da verdade que te interessa, na verdade, o nome disso é, não sei qual é, mas que é de Deus, não é não. Entendeu? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer aqui? Que a mulher não deve ensinar em hipótese alguma? Não, lógico que não. A mulher pode ensinar o seu filho, ela pode ensinar as crianças, e ela pode ensinar outras mulheres. Mas a mulher não pode ter posição de governo. Ela não pode ensinar na igreja, no púlpito, ensinar, ela não pode ser pastora. Não existe na Bíblia mulher pastora. Hoje está cheio de pastora, apóstolo. Já ministrei aqui, já provei na Bíblia aqui nessa igreja que não é de Deus. Negócio de pastora mulher e nem apóstolo não é de Deus. Mas pastor, mas todas as igrejas por aí tem pastor e tem apóstolo. Mas não interessa, pode ter todas e mais um pouco. Eu não vou pela palavra. A palavra de Deus diz que não pode, que está errado, não existe. Apóstolo era só os 12. Mas não vou, a pregação de hoje não é essa. Já ministrei aqui sobre isso aqui. Foram 3 mensagens só falando sobre os apóstolos aqui. Que não existe apóstolo no dia de hoje. E não existe pastora também. Entendeu? Porque a mulher não pode exercer a autoridade do homem. A mulher não pode exercer governo. Certa vez, a moça falou para mim, pastor, mas a igreja que eu ia lá, a pastora, ela é diferenciada. Ela é uma boa pastora. Eu saí porque já entendi que é errado e saí. Mas ela é uma boa pastora, olha. E como é que fica nessa situação? No caso dela, que ela é uma boa pastora, ela faz o trabalho com amor. Como é que fica a situação? A irmã me perguntando, como é que fica a situação? Quanto mais boa a pastora ela for, maior é o prejuízo que ela está causando. Maior é o estrago que ela está fazendo. Porque quanto mais ela fizer bem feito, mais admirada ela vai ser, e mais pessoas vão querer seguir esse caminho errado que ela está seguindo. E ela não é uma boa pastora, porque uma mulher não pode ser uma boa pastora, porque quando ela chegar na frente e falar, eu sou a pastora aqui, ela já desfez a Bíblia toda, ela já rasgou a Bíblia toda.
Então ela não pode, é impossível ser boa pastora. Porque quando ela botou a Bíblia aqui, falou, eu sou a pastora dessa igreja, ela desfez a Bíblia toda, já rasgou a Bíblia toda, já anulou tudo que está escrito na Bíblia. Inclusive esse versículo aqui, de Paulo, não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Então, ou a gente segue a Bíblia, independente do que está sendo na moda hoje, do que o modismo que está hoje, né? Pastor, mas o que o senhor ensina é tudo diferente. Não. O que está sendo ensinado pela maioria aí fora é que é diferente. O meu não. O meu está diferente não. O meu, esse aqui era ensinado no tempo dos apóstolos e foi ensinado em toda a história da igreja. Os reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, aquele povo todo, John Wesley, isso aqui é tudo ensinado. Agora, dos 40 anos para cá, que virou essa bagunça aí. Porque até 40 anos atrás, o ensinamento correto sempre foi esse aqui. Dos 40 anos para cá que virou essa bagunça que está aí. O feminismo entrou para dentro das igrejas. Por isso deixa o homem, Gênesis 2:24, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então a autoridade, irmãos, a posição de autoridade, ela é sempre do homem. Sempre do homem. No começo do meu ministério, eu pregava muito em outras igrejas. Hoje eu não faço mais isso. Até porque o tipo de pregação que eu prego hoje, ninguém chama também, né? Então, mas no começo do meu ministério eu pregava em muitas igrejas, outras igrejas. E eu percebia algumas coisas. Algumas igrejas que eu conheci, que era dirigida por mulheres, primeiro, tipo assim, tinha 100 pessoas na igreja, tinha 80 mulheres. Irmão, é normal uma igreja ter mais mulher que homem. Sempre foi assim, sempre vai ser. Entendeu? É normal. Tipo, você tem 100 pessoas na igreja, tem 40 homens, 60 mulheres. Normal. Mas só que onde mulher dirige, normalmente é tipo 80 mulher e 20 homens. A diferença é um pouco maior do que o normal. Primeiro, normalmente é assim. Segundo, as mulheres, todas elas são insubmissas aos seus maridos. As mulheres, elas querem governar os seus maridos. Porque, veja bem, se eu tenho uma pastora na minha igreja, você que é mulher, você tem uma pastora na sua igreja, é uma pastora que dirige aqui, e a pastora é um sucesso. E se ela é pastora, em alguns casos a mulher é pastora e o marido dela é evangelista. Como já vi muitos casos assim, né? Me apresentaram lá, essa aqui é a pastora fulano de tal. Eu falei, muito prazer, pastora, tudo bem, tal, tudo bem. A gente trata com respeito, eu sei que pastora não existe, mas a gente trata com respeito. Aí daqui a pouquinho vem um cara lá, esse aqui é o meu marido. Muito bem, pastor. Não. Só sou evangelista. Nossa, a mulher é pastora e o homem é só evangelista. Quer dizer, o que é? A mulher manda no cara. Aí então, se as mulheres dessa igreja não tentarem mandar nos seus maridos, elas são as mulheres bem fajutas, bem sem vergonha. Entendeu? Sabe por quê? Porque se elas estão numa igreja onde a mulher manda no marido, onde a mulher governa, se ela for uma boa crente, ela vai ter que imitar essa mulher, essa pastora. Porque se você está numa igreja, você tem que procurar imitar os seus líderes. Entendeu? Não é imitar o líder, fazer assim, não é isso. Mas imitar, procurar seguir, procurar fazer o que ele faz. Prestou atenção como o estrago é grande? Então não dá. Não dá. Mulher tem que ser respeitada, tem que ser amada, tem que dar vida por ela. Mas ela é uma posição, ela não é menor que o homem, mas ela tem uma função e o homem tem outra. Pergunto eu a vocês, nós falamos aqui do futebol, vamos voltar só um pouquinho aqui para o futebol. Você sabe quanto ganha o Neymar? Não precisamos nem falar do Neymar. Sabe quanto ganha? Tem um juiz de futebol aí, que era professor do meu netinho lá de Guará. Ele é de Guará. Ele é famoso, ele está ficando famoso agora.
Ele apitou esses dias aqui, ele está apitando Corinthians, Palmeiras, esses dias ele apitou acho que o Palmeiras. O nome dele é Vinícius de Araújo, ele é carequinha. E a gente conhece bem ele, ele é professor ele continua sendo, ele está ficando famoso, mas ele esse dia de semana acho que tem tempo de sobra, ele tem escolinha de futebol lá em Guará. Sabe quanto ganha um juiz desse? R$2.000 por jogo. Ele apita em média 4, 5 jogos por mês. Dá uns 8, 10 mil. 8, 10 mil. Sabe quanto ganha um jogador desses mais famosinho aí? Por mês? Fora bicho, fora montoeiro de coisa, só de salário, 800 mil por mês. 800 mil por mês. Agora, pergunto eu a você. O jogador está lá ganhando 800 mil por mês, está lá, e o juiz faz alguma coisa errada, o juiz já puxa o cartão. Quem manda aqui sou eu sou autoridade aqui. Eles não falam assim, mas é... Tum. E tem alguns casos que o juiz também perde a paciência, vermelho, para fora. É assim que funciona, não é? Significa que aquele juiz é maior do que o jogador? Não. Significa que não é uma questão de ser maior ou menor, significa que alguém tem que ser autoridade para que as coisas andem. Por isso que Deus estabeleceu o homem para autoridade, não é porque ele é maior, é porque alguém tem que ser autoridade. Então o homem foi determinado uma coisa, a mulher é outra, para que não seja concorrência, para que um seja. Por isso que a Bíblia diz que a mulher é ajudadora do homem, porque ela, para não haver concorrência, a missão é uma só e os dois têm que cumprir juntos essa mesma missão. Essa mesma missão de criar uma família. Então a mulher preservada na missão de mãe e o homem no sustento, os dois juntos, cada um numa função, consegue cumprir uma mesma missão de criar uma família. Filhos saudáveis, educados no caminho do Senhor. Efésios 5, 22 a 25. As mulheres, estou terminando, irmãos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Submissas. Agora, quando se fala submissão, o que é que as pessoas mais ou menos na nossa cultura entendem? Submissão, eu tenho que me submeter, aí eu tenho que me obedecer, eu tenho que me humilhar. É isso que a pessoa entende. Só que submissão, significado mais amplo da palavra submissão não é isso. Submissão é estar debaixo da mesma missão, é ajudar o marido a cumprir a missão. Submissão, você tem que estar debaixo da mesma missão, você é ajudadora do marido para que os dois possam cumprir uma missão. Né? 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, só uma perguntinha. Dá para ser crente e ser feminista e falar, não, mulher, marido quer mandar, quer ser o cabeça, não aceito isso. Dá para ser crente e ter essa mentalidade? Não dá, não tem jeito. É uma coisa ou é outra. Ou você joga futebol ou você joga basquete, não dá para jogar os dois, pelo menos ao mesmo tempo não. Você tem que fazer escolha. Eu quero ser crente, então eu tenho que acreditar na Bíblia. Eu tenho que crer na Bíblia, porque ser cristão é crer na Bíblia. Porque o diabo conhece, inclusive, a Bíblia de fio a pavio, entendeu? E tem fé, inclusive, o diabo, ele crê. Mas, é porque ele não segue, ele não obedece a Bíblia. Agora aqui, ó, esse versículo, já falei sobre isso aqui, ó. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, amar a mulher como Cristo amou a igreja, irmão. Ser cabeça, olha, se foi um castigo a mulher ser ajudadora para a mulher, se foi um castigo para a mulher ter que se submeter ao marido, foi um castigo muito maior para o marido ser cabeça, porque ser cabeça, irmão, é difícil demais ser cabeça. Eu acho que se submeter é fácil,
sabe? Aí eu já fui empregado, irmãos. Era tão fácil me meter, o patrão falava: Valmir, faz aquele negócio. Sim, senhor. Não faz mais não, resolvi que não é aquilo lá que nós vamos fazer, faz isso aqui. Ah, sim, senhor. Eu não tinha problema assim tão grave assim, submeter. Eu não achava tão difícil. Irmão, ser cabeça, pai. Dirigir 40 funcionários, irmão. Falar um negócio para você, difícil que você falava, o cara não queria obedecer, dependendo do jeito que você falava, o cara já queria ir embora e eu estava precisando do cara. Difícil ser cabeça, irmão. Tanto numa empresa quanto em casa piorou mais ainda. Porque o funcionário, se ele for embora, você contrata outro. Mas a mulher, se ela for embora, não tem jeito, irmão. Difícil é ser cabeça em casa. Difícil, irmão. E a mulherada acha que o homem pegou moleza, que ela ficou com a parte pior, que o homem ficou com a parte boa. Parte boa coisa nenhuma. Hã? Não. 1 Coríntios 11:3, quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Irmãos, tem vários textos, né, na Bíblia que fala que o homem é o cabeça, a mulher é a ajudadora. Deus fez a mulher para completar o homem, não fez ela para nem estar por cima, nem por baixo, nem do lado. Então fala, tirou da costela, que é para... não sei se é para estar do lado, essa que é para ser um só, não é para estar do lado não, é para ser um só, entendeu? É uma só carne, é um só, nós vivemos para o mesmo propósito, para o mesmo, o mesmo objetivo, que é edificar uma família santa, seguir os caminhos do Senhor, pregar a sua palavra, é isso. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos cantar mais um cântico aqui para encerrar.